alunos e alunas, eu me chamo Anderson Mota, sou professor de Biologia do Quilombo Ilha e hoje a gente vai abordar algumas questões, né, que já foram abordadas no Enem. Bom, eu presumo que o Enem vai explorar bastante a questão de ecologia, as questões de ecologia e as questões evolutivas, né, sobretudo por conta do momento que a gente vive. Muitos acontecimentos envolvendo o meio ambiente, então acho que seria mais que justo essa abordagem. De qualquer forma, esses temas são recorrentes nos Enem. Então a gente, seguindo essa lógica, preferiu abordar essas questões. E para começar, a gente tem uma questão de 2009 e ela fala o seguinte: os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam A. Então vamos ver essas alternativas. Letra A, lei do uso e desuso. Letra B, atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. Letra C, transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Letra D, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. E letra E, seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. Bom, se a gente for reparar bem, essa aqui de forma alguma pode ser a nossa alternativa. Ela fala de lei de uso e desuso. A lei de uso e desuso ela foi elaborada por Lamarck. Lamarck acreditava que as criaturas, elas, se usassem uma determinada estrutura, essa estrutura se desenvolveria e essa nova característica adquirida poderia ser passada aos descendentes. A mesma coisa também poderia acontecer caso a criatura não usasse essa estrutura. Então a lei de uso e desuso a gente sabe que é de Lamarck. Se a gente for reparar aqui a alternativa B, fala atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. Isso aqui é uma forma mais específica de fazer a leitura da lei do uso e desuso. Então também está relacionado ao lamarquismo, não pode ser essa. A letra C, transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Mais uma vez, faz referência ao que foi elaborado por Lamarck. A letra D fala o seguinte: futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. Na verdade, o texto fala que é uma adaptação dessas criaturas o fato delas respirarem pela pele. Então essa alternativa também é errada. Nos restando a letra E, que fala que é a seleção de adaptações em função do meio ambiente que vive. E isso é o que trazia a teoria de Darwin, é o que traz a teoria de Darwin. Darwin fala que as criaturas são diversas, né? Elas apresentam características diversas e a depender do meio ambiente, do meio que estão inseridas essas criaturas, uma característica ela pode ser positiva ou não, pode estar adaptada àquele meio ou não. Né? No caso da questão, fala que está adaptada. Então, a letra correta é a letra E. Nessa próxima questão, a gente vai abordar um tema de grande relevância, um tema que é importante para as nossas vidas, inclusive, que é sobre a água. Bom, o que essa questão traz? Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a água é um projeto de viver. Nada mais correto se levarmos em conta que toda a água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas à dinâmica da vida. No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas moléculas de H2O passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação pode ser: antes de a gente analisar essas alternativas, eu gostaria de voltar para o texto, e o texto traz uma informação muito importante para a gente. Aqui fala que a evaporação é um processo importante, né? E que no processo de evaporação apenas a água, a pura água, ela muda de estado. O que está dissolvido na água não muda, não vai evaporar junto com a água. Então isso é importante até para a gente poder analisar as alternativas. Vamos para as alternativas. A primeira alternativa, a alternativa A, fala o seguinte: a formação da chuva ácida em regiões poluídas a partir de quantidades muito pequenas de substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água. Bom, lá no texto faz referência que a evaporação só faz com que a água pura seja evaporada, né, separadamente. Eventualmente você pode até ter outras substâncias que vão evaporar, mas elas vão evaporar em momentos distintos.
Letra B, a perda de sais minerais no solo que são evaporados juntamente com a água. Ó, mais uma vez, isso indo de encontro àquela informação no texto. Letra C, o aumento nos campos irrigados da concentração de sais minerais na água presente no solo. Essa aqui é a alternativa correta. Vejamos, se a água ela evapora e ela evapora pura, significa que os sais minerais que estavam dissolvidos nela na condição de água líquida vão permanecer no solo. Então, na medida que a água evapora, esses sais minerais tendem a se concentrar no solo. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos lá, D só para a gente entender por que está errado. A perda nas plantas de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal por meio da respiração. Certo? Isso está equivocado. A gente não vai perder substâncias pela respiração. Quando a gente respira, a gente elimina vapor d'água, tão somente vapor d'água e CO2. Letra E, a diminuição nos oceanos da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície. Bom, pela lógica, se a água evapora, os sais eles se mantêm. Então, você não teria uma diminuição da salinidade, você teria o aumento da salinidade. Então, essa proposição aqui, essa alternativa é errada. Então, a gente fica com a letra C, ok? Essa questão é uma questão de 2018 e ela traz o seguinte. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Letra B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Letra C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida, da vida no caso. Letra D, ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. E letra E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Veja só, a gente sabe que as criaturas elas vivem em uma disputa por recursos. Então esse mecanismo de diferentes fases acaba ajudando essas espécies, porque eles não vão competir entre a própria espécie. Veja só, cada fase dessa vai estar em um habitat, consequentemente vai ter um nicho específico. E isso evita a concorrência dentro da própria espécie. Então a resposta certa nesse caso é a letra C, ok? Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão do Enem de 2000, né? É uma questão bem interessante que fala sobre a origem da vida, fala também sobre o primeiro evento de extinção em massa. A gente teve alguns eventos no planeta de extinção em massa, inclusive a gente está seguindo para um desses eventos. Infelizmente, esse último evento que se desenha, ele está sendo promovido por nós, seres humanos, né? Mas a gente vai focar nesse primeiro evento aqui e na sugestão dos cientistas sobre a origem da vida. Vamos lá. Então, o que é que a questão traz? O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera. E os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então aqui nesse gráfico a gente tem essa coluna aqui, essa parte do gráfico que representa a concentração de oxigênio, e essa parte do gráfico representa o tempo percorrido, o tempo que já passou até então. Então aqui a gente tem alguns pontos, né, que mostram eventos importantes, e a gente vai interpretar essa questão. Então a gente tem esse gráfico, a gente vai agora para as alternativas para a gente poder explorar melhor o gráfico. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, letra A, as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. Pronto, a gente volta para o gráfico e a gente verifica isso. Onde está sendo pontuado o surgimento das primeiras criaturas? Se a gente olhar, aparecimento da vida. Quando a gente vê esse ponto aqui, a gente verifica que existia zero concentração de oxigênio. Então, a proposição certa, a alternativa certa é a letra A. Logo de cara dá para a gente verificar isso. Mas a gente vai continuar analisando as outras alternativas para a gente entender por que elas são erradas. B. A atmosfera primitiva apresentava 1% do teor de oxigênio. Voltemos lá para o gráfico.
né? Olhe que a gente começa com zero. Aqui é a atmosfera primitiva e a gente só vai ter o surgimento de oxigênio a partir dos fotossintetizantes. É a partir dos fotossintetizantes que a gente vai ter um aumento na concentração de oxigênio, certo? Voltemos para as proposições. Letra C. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. Voltemos lá para o gráfico. Ó, quando é que surge a fotossíntese? Fotossíntese surge e a concentração de oxigênio ela tem que aumentar com o tempo. Então, aquela alternativa está errada. Letra D. Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. É só voltar para o gráfico. A gente localiza o pré-cambriano e a gente vê que não existe estabilidade, né? A concentração de oxigênio ela continua crescente. Então, essa também é uma alternativa errada. E por fim, a letra E, que fala que na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. Então é só localizar aqui no gráfico, né, onde está situado o surgimento dos primeiros vertebrados. Lembrando que a gente tem, pela sequência, o surgimento dos peixes e depois os anfíbios. Então a gente fica mais ou menos por aqui, nesse ponto. E ainda assim, a concentração de oxigênio ainda não está estável, ela continua crescendo. Então, só voltando lá para as alternativas, a gente tem a letra A como alternativa certa. Bem, gente, essa aqui é uma pequena colaboração, eu espero que isso possa ajudar vocês. Lembrando que resolver questões é sempre interessante, primeiro porque você ganha habilidade para poder superar um grande desafio no Enem, que não é nem o conteúdo, é o tempo. Vocês precisam administrar bem o tempo para poder vencer esse obstáculo. Então é isso, eu agradeço a atenção e boa sorte.